Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Bom dia, nós celebramos hoje um santo francês, Santo Hilário de Arles. Arles é uma cidade ao sul de França e um grande homem da Igreja. E vamos lembrar nesta Eucaristia os defuntos de Guilhermina e Manuel Pinho, Manuel Neves, pais, sogros e família, Maria Alexandrina Amaral, e também associamos estes nomes a nossa irmã Irene Ponte, que partiu ontem aqui na nossa comunidade, e também um senhor que pertenceu às comunidades onde eu estive, em Hamburgo, Glinda, muito ativo na igreja, o Sr. António Augusto da Paiva Machado, que também partiu, e eu solidarizo-me com ele e com a sua família, como tantos portugueses por todos os lados para onde emigramos, mas muito ativos, com muito amor à igreja e com amor em tantas ações. Nós lembramos todos estes nossos irmãos com saudade e com amizade. E vamos tomar consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Nós vos pedimos, Deus misericordioso, que os dons recebidos neste tempo pascal deem fruto abundante em toda a nossa vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e dirige-te para o sul, pelo caminho deserto que vai de Jerusalém para Gaza. Filipe partiu e dirigiu-se para lá. Quando ia a caminho, encontrou-se com um eunuco etíope que era alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro. Tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus e regressava ao seu país, sentado no seu carro, a ler o livro do profeta Isaías. O Espírito de Deus disse a Filipe: aproxima-te e acompanha este carro. Filipe aproximou-se do carro. E, ouvindo o etíope a ler a profecia, Isaías perguntou-lhe: entendes, porventura, o que estás a ler? Ele respondeu: como é que eu posso entender sem ninguém me explicar? Convidou então Filipe a subir para o carro e a sentar-se junto dele. A passagem da Escritura que ele ia ler era a seguinte: como o cordeiro levado ao matadouro, como a ovelha muda ante aqueles que o tosquiam, e ele não abria a boca. Foi humilhado e não se fez justiça. Quem poderá falar da sua descendência, porque a sua vida desapareceu da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diz-me, por favor, de quem é que o profeta está a falar? De si próprio ou do outro? Então Filipe tomou a palavra:
E a partir daquela passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus, ao passar por um lugar por onde havia água. O eunuco exclamou: ali está a água, que me impede de ser batizado. Mandou parar o carro, desceram ambos à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco deixou de o ver. Mas continuou o seu caminho cheio de alegria. Filipe encontrou-se em Azoto, e foi anunciando a boa nova a todas as cidades por onde passava, até que chegou a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia estende-se a todas as criaturas. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Está escrito no livro dos profetas: serão todos instruídos por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem acredita tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. No deserto os vossos pais comeram maná e morreram. Mas este pão é o que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, na primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, fala num eunuco, um etíope, que veio da Etiópia, como aquele senhor que manda na saúde mundial, também é etíope, está aqui nos Estados Unidos, e agora a pandemia foi toda, esta pandemia foi governada por ele. É um etíope, que veio lá da Etiópia, e está ali nos Estados Unidos a coordenar o Sistema Mundial de Saúde, e há muita gente que não está de acordo com ele, e pronto. Mas isso são outras coisas. Este eunuco etíope, nós temos que voltar muitas vezes ao passado para compreender o presente.
E o que era um eunuco? Um eunuco era uma pessoa, desculpai-me a comparação, mas nós sabemos o que é que se faz, que os nossos antepassados faziam aos porquinhos, castravam-nos, tiravam-lhes os coisos masculinos. E também há em Portugal uma zona em que fazem o mesmo aos galos, que são os capões, e por isso o nome de capão vem desses galos. E houve uma época da história em que faziam a certos homens, e esses homens cresciam muito, mas não eram normais. E para quê? Eram homens que eram privados daquela dimensão do seu corpo para estar ao serviço dos reis, sobretudo que tinham filhas e não sei o que mais, cresciam nos palácios muito grandes, defendiam, eram grandes monstros, mas que é a mesma razão porque se fazia aos povos. Chegou o cristianismo, chegou Jesus Cristo, chegou os cristãos, e a Igreja teve, a doutrina de Jesus Cristo tentou limpar muitos erros, porque não é castrando, porque às vezes alguns cristãos falam destas coisas com muita leviandade. Não é castrando portanto, a pessoa tem que dominar-se e educar-se, ser livre para não tomar atitudes que não deve tomar. E os eunucos foi um período terrível da história. E a gente tem que lembrar isso. E foi o próprio a doutrina de Jesus Cristo que tentou tirar e tirou. Nós nunca mais ouvimos falar disto. Há muitos séculos que não há gente desta, pelo menos no mundo cristão. E são estas coisinhas, portanto, que nós temos que saber, devemos saber, porque hoje no mundo há uma tentativa de tirar o cristianismo do mundo, e estas coisas vão voltar todas. Isto tudo vai voltar, se nós tirarmos a doutrina de Jesus Cristo. Às vezes, quando nós falamos destas coisas, algumas pessoas veem isto como política. Isto é política, não vou falar disso. Não, isto não é política, isto é história. Isto são acontecimentos que tu tens que entender através do passado o que estás a viver hoje. Porque nós hoje vimos aí a defesa de tudo o que é disparate. Graças a Deus o mundo está a acordar e por exemplo, nós hoje vai aqui haver um grande jantar. Ontem tivemos o terço transmitido por um grupo um grupo sobretudo aqui no Ocidente, com raízes cristãs, que é a defender o direito de nascer. O direito de nascer, nós temos de falar disto. Proibiram-nos durante muitos tempos. Isto não é política. O nascer é o primeiro direito. Porque se Deus quisesse que as mulheres tivessem, há muitas discussões até, porque não é só o poder da mulher decidir, porque aquele corpo que se gera estás a gerar no seio materno, às vezes a mãe tem o sangue A e o filho, por exemplo, a minha mãe tinha o sangue A negativo, penso que A negativo, e por exemplo o único dos meus irmãos tem O positivo é o meu irmão mais novo. Portanto, o sangue completamente diferente da minha mãe. E portanto, houve agora um período em que não se podia falar disto, era proibido. E anteontem houve uma decisão no Tribunal Superior dos Estados Unidos, que agora os grupos mais disparatados, que a gente, Nossa Senhora, Deus nos perdoe, que a gente só tem uma coisa a pedir, é fugir dessa gente. Claro que vão fazer aí uns movimentos, mas há muita coisa a discutir. E uma de discutir é o que é a mãe e o que é o filho.
O que é o direito? Tudo tem direitos. Os pardais têm direitos, os patos têm direitos, os passarinhos têm direitos, as árvores têm direito, tudo tem direito. Mas o único direito que se nega na nossa sociedade é o direito a nascer. Isto não quer dizer que não se possa discutir. E muitos cristãos entraram nesta linha com o perfil do ser moderno. Este grupo que se vai reunir hoje aqui, que vai ter o jantar e que rezaram o terço ontem connosco, e que tem feito um trabalho muito grande de apoio, porque às vezes na nossa vida de padres a gente ouve algumas coisas, a liberdade da mulher, e depois vem a ver que a liberdade da mulher não foi assim tão grande, não é assim tão grande. A liberdade da mulher, ou às vezes a autoridade do homem que estava com muita arrogância ao seu lado. Você não sabe bem se é a liberdade da mulher. E pronto. E a gente vê em muitos casos de gente que está a sofrer agora o fim da vida, está a sofrer, mas não vamos entrar nisso. A Igreja tomou uma postura de silêncio. Silêncio porque estes grupos eram insuportáveis. Eram completamente insuportáveis, com quem não é possível dialogar. Não é possível dialogar. Estavam certos e ponto final. E pronto, e hoje vamos ter um jantar deste grupo para nos dizer que nós vivemos estamos a terminar um tempo muito complicado da história da humanidade. O nosso período de tempo porque nada dos valores que nós defendemos hoje são científicos. Um grupo quer. E depois há países que se tornaram defensores dos maiores disparates. Eu até fico admirado. Como é que, por exemplo, aqui em Kingston, na cidade de Kingston, era uma cidade limpa, uma cidade bonita, mas não havia nada. De um momento para o outro enche a cidade de gente sem abrigo. E vem de católicos e diz que isto é normal. Agora há sem-abrigos em todo o lado. E não somos capazes de parar e tentar refletir o que é que está por trás. Nem sequer admitimos que se escuta. Isto agora é por todo o lado. Isto é por todo o lado. Mas tu és capaz de parar um bocadinho e pensar o que é que está por trás? Porque é que chegámos aqui? Quais são as doutrinas que estão por trás disto? Não. E não há diálogo. Não pode haver diálogo. Porque agora é normal. Em todo o lado há sem-abrigos. É verdade. Mas é mentira. Tem uma ponta de verdade e tem uma ponta de mentira. Pronto, mas nós hoje celebramos São Hilário de Larles, que viveu num período especial. Nós devemos muito à França. A França foi um país extraordinário, catolicamente extraordinário. O Canadá deve muito à França, porque, por exemplo, o Quebec foi construído com católicos fugidos da Revolução Francesa. Custa ou não custa ouvir. O Quebec foi construído por católicos fugidos da Revolução Francesa. E depois, então, entraram aqui em acordo com o rei. E mesmo esta questão dos índios tem a ver com isso. Mas pronto. A França teve homens extraordinários, como São Hilário de Arles, do século V, que foi nomeado bispo com 29 anos. Queria Samões e a Igreja elegeu o bispo, e foi um bispo extraordinário do sul da França. E nós temos de dar graças a Deus, por exemplo, pelo Sagrado Coração de Jesus, que devemos à França, a grande Basílica do Sacré-Cœur, do Sagrado Coração de Jesus, no centro de Paris, a Notre-Dame, que é um grande símbolo, e a França. E a França hoje está em mudança, e está em transformação muito grande, mas há um total domínio. Há um domínio total. Neste momento em que nós vivemos, vós sabeis, por exemplo, em Portugal, isto aqui já pode ser visto como política, mas não é política, isto é a nossa vida.
Quando foi o 25 de Abril, em Portugal, uma das coisas que dizia era: a Igreja passa a sacristia. Dizia, a Igreja não se mete. E o interessante foi que os católicos não perceberam. Não perceberam o que é que isto significava. Porquê que a Igreja tinha que ir para a sacristia? Não se podia meter no sistema político. Tinha que haver independência. E portanto, a independência não era por o bem do povo. A independência era para eles fazerem o que queriam. E, por exemplo, uma das coisas que agora se discute em Portugal é as universidades. As universidades estão sufocadas de política. Não estão de ciência. A política entrou de tal forma nas universidades que hoje aquilo são centros de difusões de ideias políticas e não de ciência. As universidades não têm nada que ser políticas. E há muito pouca gente em Portugal que se atreve a dizer isto. As universidades em Portugal, por exemplo, aquela querida Universidade de Coimbra, que é a mais antiga, uma das mais antigas da Europa, hoje é política completamente de esquerda e ponto final. É uma difusora de política, onde estavam os grandes cursos de Direito, os cursos de História, os cursos de Sociologia, de todas as humanidades. Aquela universidade era, de um momento para o outro, fica sufocada, e ai de ti se abrires a boca. E por acaso em Portugal já se começa a falar e a dizer que, pois é, a Revolução Francesa tirou a Igreja, separou a Igreja do Estado. Mas agora estamos na altura de tirar o poder do Estado, tirar o poder, tirar a política, todas as coisas. É um sufoco. Ficamos sufocados por determinadas correntes. Eles é que sabem, eles é que decidem, e ai de ti se falar-se contra. E os espanhóis são aqueles que mais que não estão a ser dominados, porque os espanhóis são extraordinários. Neste momento estão a pôr em causa todas as eleições do mundo, incluindo aqui no lado da América. A verdade das eleições. Na França, em Espanha, em Portugal. Porque há um poder que se quer manter e não olha a meios. E isto só para dizer, alguns católicos não pensam que nós estamos a falar de política, mas em Portugal, por exemplo, nós estamos a viver um período difícil, muito difícil, e a nível intelectual, a nível das ideias. E depois há uma manipulação popular através dos meios de comunicação social muito grande, e nós temos que, sobretudo, parar e refletir. Isto não quer dizer que a minha opinião esteja correta. Agora, o que nós podemos fazer é ir à história, ver os acontecimentos, o que aconteceu, e tentar perceber o que está a acontecer no mundo de hoje. Eu fico muito contente de ver já em Portugal 2 ou 3 pessoas a falar do sufoco das universidades perante o poder político. Aquela geringonça que um político criou há 2 ou 3 anos, parece que terminou, mas não terminou, mas está nas universidades, está nos centros de poder, e ai de ti se abrires a boca. Eu já disse uma vez aqui, vou terminar já, vou saber que vem de Portugal de vez em quando, jovens aqui das universidades, vêm aqui para Kingston fazer o Erasmus, somos um programa de intercâmbio. E havia não sei se foi em 2011, 2012, 2013, já não sei, um grupo dos que veio, e havia um rapaz que eu achava um bocado. E uma vez num jantar lá atrás, chamei-o à parte e perguntei-lhe o que era um determinado político em Portugal. Tu podes-me explicar o que é este partido político em Portugal?
E ele virou-se para mim e diz-me assim: se quer ter paz para ir a Portugal de férias descansado, não faça perguntas incómodas. Um jovem, eu tinha 50 anos. Eu tinha 50 anos. Eu vi para aqui que eu já consigo, já tinha mais. Um jovem de 20 a proibir-me de fazer perguntas sobre determinado partido político em Portugal. E isto é política. Até eu não posso fazer perguntas sobre determinado partido em Portugal, político em Portugal. Eu não posso, como português, perguntar o que é aquilo que não entendo. Eu não percebo o que é aquilo. E este jovem, com a influência da universidade, que eu sei bem de onde é que ele vem, de qual é a influência, qual é aquilo que lhes estão a meter na cabeça, na sua própria universidade, e eu já sabia nisso na nossa altura, e só fiz esta pergunta. Tu podes-me explicar o que é aquilo, o que é que significa, quais são os objetivos daquele partido, que agora não vou dizer o nome. E ele, só nós os dois, se quer ter paz para vir a Portugal em paz, de usar as suas férias, não faça perguntas incómodas. E virou-me as costas. Um jovem de 20 anos. E nós temos que olhar para a nossa querida França, que tem sofrido tanto. Os católicos franceses têm sofrido tanto. Nós hoje celebramos Santo Hilário de Arles. E muitos católicos deixaram-se levar, não se interrogam, não se questionam o que é que está a acontecer. E depois tentam varrer aquilo que no 25 de Abril, muitos dos mais velhos, muitos de nós mais velhos, católicos, mesmo portugueses, a Igreja não se pode meter na política. E não se pode meter na política porquê? Porque incomoda, porque perturba, porque não... Mas não é meter na política. Meter na política, eu não estou ligado a nenhum partido político, não quero saber nada da política. Agora, proibirem-me de fazer perguntas, de questionar, por exemplo, esta questão do aborto. Eu nunca percebi, eu nunca entendi. Eu já que ando há muitos anos, nunca percebi qual era o motivo. Nunca percebi as razões. E a dizerem que agora toda a gente, aí católicos dizem que a Igreja Católica tem que aprovar, tem que decidir, mas a decidir com que fundamento? Qual é a verdade filosófica, científica que está por detrás? Há razões políticas, eles têm razões políticas, mas agora científica, doutrinária, o que é que está por trás que a Igreja tenha que aprovar? Porque não se entende. Mas como é uma questão política, tu não te podes meter. E foi assim. E agora vem a eutanásia. Eles agora está lá a turma toda montada em Portugal. A turminha está toda montada no Parlamento. Que é uma turma, e vem a eutanásia. E em nome de quê? Em nome da liberdade. Tu tens liberdade de decidir. Mais nada. Não se discute mais nada. E mete-se na cabeça das pessoas duas ou três coisas que agradam, a ideia da liberdade. Eu não quero sofrer, eu não, eu ter dor, não. Eu quero ser livre, eu quero ser muito livre. E as pessoas vão atrás disto. E depois esquecem-se que a tua liberdade, tu estás doente e que há um malandro da tua própria família a decidir, porque tu estás a incomodar. Que é o que está a acontecer por aí. Mas é a liberdade. Eu não quero sofrer. Pronto, vamos pedir a Deus que nos dê força. Mas eu gostaria que os católicos, que antes de varrer a Igreja para baixo do tapete, para esteja calada, porque tem sido o que tem sido feito em Portugal. A Igreja tem sido varrida para baixo dos tapetes, para que não incomode, para que a gente possa ir a Portugal descansado em férias. Senão não vamos descansar. Os jovens a dizerem-nos isto. Eu gostaria que muitos católicos, em vez de andarem só a aprender-se uma coisinha, porque a eutanásia é justificada com a liberdade pessoal, que é o contrário. Eles querem precisamente o contrário, querem tirar a liberdade, mas falam nela. E as pessoas não veem
E agora temos lá aquela turma toda bem montada, que aquilo agora vão fazer um espetáculo muito, muito bom, e são muito nossos amigos, e sabem que morte é que nós devemos ter, gostam muito de nós. Aquilo a gente gosta muito de nós. Vamos pedir ao Senhor, e sobretudo, olhai que quando se fala da França e Santo Hilário, nós devemos saber a história. Grandes homens, grandes santos, gente que deu muito ao mundo, e que lá o querido Napoleão pôs uma pedra em cima e ponto final, e muita gente teve que se fugir e libertar-se. Eu peço desculpa, talvez os termos não sejam os melhores, também não sei se há muita gente a ouvir-nos, mas aquilo que nós temos que começar a reagir, não nos deixemos iludir com coisas bonitas, com frases bonitas, a liberdade. A mulher tem a liberdade de decidir, quando não tem liberdade nenhuma. Às vezes e há pessoas mais idosas que fizeram e que hoje não têm paz interior. Eu repito, há muita gente idosa que não tem paz interior, e se não tem paz, e a paz é muito simples, é reconheceres o teu erro, pecados, pedir perdão e pronto, segue em frente. Mas já quando eu ouço, quando eu vejo por experiência o que para aí vai, e vejo falar de liberdade, quando sei o que é a liberdade, onde é que está a liberdade, e ter que me calar para ir a Portugal descansado nas férias, também só foi um jovem, que hoje deve ser um grande doutor, um grande porque pronto, deve ser uma pessoa, um jovem promissor lá nas coisas dele, não sei, nunca mais ouvi, mas nós não nos deixemos iludir, e demos graças a Deus por este movimento, demos graças a Deus pelo que está a acontecer no mundo, porque muita gente está a abrir os olhos, e não tenhamos medo da verdade, nem daquilo que Deus nos quer. Deus, acreditar em Deus, olhar para Deus, não tira a liberdade. Os homens prometem-te muita liberdade, mas eles é que te querem tirar a liberdade. Estes senhores que estão aí na rua são muito apoiados, mas não têm liberdade nenhuma, não têm capacidade de decidir, mas não podem, mas são muito apoiados. Mas e qual é o futuro deles? Se eles pudessem decidir, se eles fossem preparados para decidir, para lutar, não, são muito apoiados. O grande termo é muito apoio, porque nós hoje vivemos numa sociedade muito amorosa, apoia, e às vezes o apoio, Deus nos perdoe por aquilo a que nós chegamos. Vamos pedir ao Senhor que nos dê força, e que Santo Hilário de Arles, em França há 2 Hilários, há santos de épocas muito diferentes, há este Hilário de Arles do século V, e há o Santo Hilário de Poitiers, quase 500 anos mais novo, mas que homens extraordinários a quem nós devemos muito pela sua capacidade, e sobretudo uma das coisas dos grandes santos e desses bispos foi lutarem contra as heresias, contra os erros, contra o mal nas ideias, e nós hoje, o nosso tempo está cheio disso, cheio de falsas ideias, falsos erros, falsos conceitos. Os conceitos de bem significam precisamente o contrário, e nós continuamos neste mundo muito felizes, julgando que estamos no caminho reto. Seja louvado nosso Jesus Cristo.
Irmãos e irmãs, a Jesus de Nazaré, que foi morto e sepultado, Deus fê-lo Senhor e Salvador, ressuscitando-o. Peçamos-lhe que escute as nossas preces, dizendo: escutai-nos, Senhor Jesus. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os cristãos desta diocese de Quezon acreditem que Jesus, vindo do céu, está acima de todos e governa o mundo, oremos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os grandes da terra sejam tolerantes para com aqueles que se lhes impõem e reconheçam que a obediência a Deus está acima de tudo, oremos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os jovens, tentados pela indiferença, não se contentem com o que a vida lhes oferece, mas procurem outros valores que permaneçam, oremos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que aquele a quem o Pai ressuscitou dê alegria aos que vivem sem esperança e a vida eterna aos que nele acreditaram, oremos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os membros da nossa Assembleia dê ao Senhor o seu Espírito sem medida e uma atenção particular pelos que sofrem, oremos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos a vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebe-o, Senhor, que foi nós este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso reino e da nossa Santa Igreja. Oremos. Suba à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Ó Santo nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sei digno que entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra e será salva.
Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais com a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal, infundi em nossos corações a força do elemento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Enviar uma palavra para a família do nosso irmão Irene Ponte, que partiu ontem, que o Senhor acolha no seu reino. Portanto, nós, os cristãos, onde quer que estejamos, onde fizemos a nossa vida, temos que dar testemunho. Ontem, o Sr. António Machado, também de Glinda, Hamburgo, também era um homem muito comprometido na igreja e que eu recordo com muita saudade por todas as atividades que houve lá na paróquia, e sei que essa família e toda a comunidade está a sofrer neste momento, como nós aqui em Kingston com a nossa irmã Irene. Enviamos um abraço para todos e rezemos-nos e mantenhamos-nos atentos e não nos deixemos iludir. Nós temos que pensar nos valores, naquilo que nós somos, de onde viemos e para onde vamos. E não é com capas, às vezes revestidas de muita maldade, que nós podemos prosseguir e cumprir o nosso dever como cristãos. Não é ter medo, porque eu, a partir daquele jovem que eu disse agora, já tive outros, e sobretudo nos últimos 2 anos, uma necessidade de proibir de a gente falar. Não podemos falar, não podemos fazer perguntas, não podemos questionar e a justificarem aquilo que nós vivemos, por exemplo, em Portugal com o fascismo. Não se podia falar, os jornais cortados, e nós, hoje, como cristãos, temos que pensar e olhar em todas as dimensões. É com muito gosto que nós hoje vamos ali ter o jantar, eu não vou participar, estarei por aí, mas que os cristãos, sobretudo nós cristãos portugueses, nos questionemos o que é que está a haver no mundo. Que movimento é este que está-se a dar no mundo? E não é mandando calar que se chega à verdade. Não é mandando calar. Não é pensar, refletir como é que foi, como é que aconteceu e porque é que temos que sair disto. É verdade, é assim. Portanto, um abraço a todas as famílias, aqueles que se mantêm cristãos, e não nos mandemos calar uns aos outros. Não nos mandemos calar. Não se resolve nada com mandar calar. E sobretudo os mais novos. Os mais novos e aqueles que estão aí imbuídos nos grandes princípios, não é mandando calar que se resolve problema nenhum. É ter um diálogo, tentarmos encontrar soluções porque nós temos uma história recente, a nossa história em Portugal. Desde o 25 de Abril, a Igreja tem vivido com medo. Não pode ser dito, mas é dito. A Igreja em Portugal tem vivido com medo. Seja o que Deus... vamos colocar-nos diante do Santíssimo Sacramento e rezar, e rezar ao Senhor para que nos ajude e dar graças a Deus, porque muita gente está a mudar, está a parar, está a refletir e está a pensar e no fundo é isso mesmo. Não é por me chamarem estúpido, por ignorante, não sei o que mais, que se resolvem os problemas. Vamos então em frente e que até às 11 horas teremos a adoração do Santíssimo Sacramento e que o Senhor nos ajude.
Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e ofensas com que eu tenho ofendido, e pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos novos pecadores. alma de Cristo, Santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, iluminai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo. confortai-me, Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas, escolherei, não permitais que vós me separe. defendei-me, Na hora da minha morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós. vos louvemos vossos Pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus.